Olá pessoal do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá bom? Professor Gilberto, nessa semana nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre equações, só que agora inequações, tá? Inequações do primeiro grau com uma incógnita. Estarei utilizando o texto do livro de vocês, está na página 128, para fazer uma análise aqui. Então, iniciando, nós temos aqui um professor, tá? Um professor aqui, e ele tem uma proposta. Ele faz uma pergunta, né? Para quais valores de x a soma da medida dos volumes dos paralelepípedos A e C será maior do que a medida do volume do cubo. Então, ó, figura A é um paralelepípedo retângulo. A figura C também é um paralelepípedo retângulo. E a figura B trata-se de um cubo. Veja, para resolvermos essa questão, inicialmente calculamos em centímetros cúbicos a medida do volume de cada figura geométrica espacial. Então, a figura A, você vai multiplicar as suas 3 dimensões para você ter o volume. Então, vai ficar 6 vezes 9 vezes x. Correto? 6 vezes 9 é igual a 54, vezes x vai ficar 54x. Depois, calculando B. B, o volume do cubo, você vai multiplicar as 3 dimensões, tá? Então, 8 vezes 8 e vezes 8. Multiplicando as 3 dimensões, você encontra 512. E C, você também vai multiplicar as 3 dimensões, tá? 4, 5 e 4. 4 vezes 5, 20, vezes 4, 80. O que que está pedindo? Está pedindo a soma de A com C. Então, tá aqui, ó. A mais C, de maneira que seja maior do que B. Tá? Então, fez aqui a anotação. Então, escrevemos uma sentença matemática chamada inequação. Então, 54x mais 80 maior que 512. 54x mais 80 é o primeiro membro da inequação. E 512 é o segundo membro da inequação. Nessa inequação, o primeiro membro indica a soma da medida dos volumes de A e C. O segundo membro, a medida do volume de B. Veja que inequações são sentenças matemáticas que possuem uma ou mais incógnitas e são expressas por uma das seguintes desigualdades: maior, menor, maior ou igual e menor ou igual. Aqui alguns exemplos: 3x maior que 9, 5x menos 2 menor do que 8, 2x maior ou igual do que x mais 3, menos x menor ou igual a 12. Podemos representar o valor de x resolvendo a inequação 54x mais 80 maior do que 512. Para isso, podemos utilizar o princípio aditivo e o princípio multiplicativo, considerando que a desigualdade se mantém se adicionarmos ou subtrairmos o mesmo número nos 2 membros da inequação. Esse é o princípio aditivo. Também, se multiplicarmos ou dividirmos os 2 membros da inequação por um mesmo número real positivo. Correto? Nesse caso,
escrevemos 54 mais 80 maior do que 12. O procedimento que você deve adotar é o mesmo procedimento que você faria no caso de uma equação, correto? Então eu passo 80 para o outro lado com um sinal trocado, então fica 512 menos 80, vai ficar 432. O 54 que está multiplicando passa dividindo. 432 dividido pelo 54 vai dar 8. A solução dessa inequação é todo número real maior do que 8. E pode ser representada pela parte em destaque na reta real. Então está aqui uma reta real, né? Está aqui a origem, o 0. 8 é positivo, significa que está à direita do 0. Então você pinta à direita do 8, significa valores maiores do que o 8. Essa bolinha aqui, sem pintar, indica que o número 8 não pertence à solução dessa inequação, essa bolinha aberta. Portanto, o x deve ser maior do que 8. Maior do que 8, né, significa que tem muitas soluções. A fim de verificar a solução obtida, atribuímos a x valores menores, iguais e maiores do que 8. Quando você atribui um valor menor, por exemplo, 7, então no lugar do x você coloca 7, multiplica e soma com 80, vai dar 458, maior que 512. Você percebe que isso não é real, tá? 400 não é maior do que 500. Desigualdade falsa. Se você utiliza x igual a 8, coloca no lugar do x 8, multiplica e soma com 80, dá 512, maior que 512. Isso também não é verdadeiro, correto? Se você utiliza x igual a 9, ou seja, um valor maior do que isso, em cima da pia. Se você colocar lá em cima da pia. Se você utiliza um valor maior do que 8, conforme estava sendo pedido, então você coloca no lugar do x 9. Então 54, tá? 54 vezes 9 somado com 80 vai dar 566, que sim, correto, é maior do que 512 e a desigualdade é verdadeira, ou seja, a resposta ela realmente é correta quando você obedece, tá, esse valor, né, encontrado aqui na inequação, um valor maior do que 8, maior do que 8 é 9. Se você pega igual ou menor, a resposta ela não é correta. Agora, veja o que ocorre quando multiplicamos ou dividimos os dois membros de uma desigualdade por um mesmo número negativo. Olha o que acontece. 5 é maior do que menos 7, correto. Vou multiplicar tudo por menos 1, então vai ficar menos 5 de um lado e 7 do outro. Só que isso vai ser verdadeiro quando você fizer o quê? Trocar a posição do sinal. Maior, aqui vai ficar menor. Então, menos 5 menor que 7, daí é correto. Então, ó, 4 menor do que 8. Vamos dividir por menos 2, de um lado e do outro. Aqui vai ficar menos 2, aqui vai ficar menos 4. Agora, veja lá. Menos 2, sim, ele é maior que menos 4. Veja que houve o quê? Ao dividir por um número negativo, houve a troca da posição do sinal da desigualdade. Correto? Então, se você multiplica ou divide por um sinal negativo, por um número negativo, a resposta você deve inverter a posição do sinal de desigualdade para que a sentença obtida permaneça verdadeira.
Aqui outros exemplos, tá? Menos 2x maior ou igual a 8. Tá? Vamos dividir por menos 2. Então vai ficar x menor ou igual. 8 dividido por menos 2 vai ficar menos 4. Correto? Então, nesse caso, né, também, para que a resposta ficasse verdadeira, faça-se o quê? Altera a posição do sinal. Estava maior, você escreve menor. Então, aqui a resposta, né, num esquema gráfico. Como fala menor ou igual, significa que você agora tem que pintar a bolinha. Significa que o menos 4 faz parte da resposta. Um outro exemplo, menos x mais 25 menor do que 12. Né? Passo o 25 para o outro lado. Ficou menos x menor que menos 13. Multiplica tudo por menos 1. Troca o sinal aqui e aqui. E deve-se inverter o sinal da desigualdade. Tá menor, passa a escrever o quê? Maior. Graficamente, está aqui a reta real, 13. Como não tem barra, a bolinha é aberta. Significa que o 13 ele não está incluso na resposta. X é maior do que 13. Maior do que 13, algo do tipo 14, 15, 16, assim por diante. Correto? Pessoal, gostaria também de falar com vocês brevemente sobre a equação, não agora do primeiro, mas um pouquinho sobre a equação do segundo grau, do tipo ax ao quadrado igual a b. Então, nas sessões que nós vimos até aqui, estudamos a equação do primeiro grau. Tá? Do primeiro grau são equações em que o expoente eles são iguais a 1. Agora nós vamos ver no caso que o expoente é igual a 2. Para entendermos, considere um terreno com formato retangular que será dividido em dois terrenos iguais, com formato de quadrado. Se a medida da área do terreno retangular é 288 metros quadrados, qual será a medida do comprimento do lado dos terrenos com formato de quadrado? Para resolvermos esse problema, chamamos de x a medida do comprimento do lado dos terrenos com formato de quadrado. Assim, temos que a medida da área de cada terreno com formato de quadrado é x ao quadrado, tá bom? Que é x vezes x, x ao quadrado. Aqui x vezes x, x ao quadrado. Correto? E a medida da área do terreno retangular vai ser x ao quadrado de uma parte, x ao quadrado da outra parte, ou seja, são 2x ao quadrado. Então, 2x ao quadrado igual a 288. Correto? Está aqui o esquema do terreno. Tudo é 288. Né? Ele é um terreno retangular e será dividido em dois terrenos quadrados. Né? As dimensões x e x, x e x. Então, aqui x ao quadrado, aqui também x ao quadrado. Tá? Os dois vai dar 2x ao quadrado. Ou pode-se pensar x e x aqui, então 2x. X vezes 2x vai ficar 2x ao quadrado igual a 288. Essa equação é uma equação do segundo grau, pois a incógnita tem expoente 2. Para resolver, inicialmente isolamos o x ao quadrado. Isolamos o x ao quadrado, então nós temos aqui 2x ao quadrado igual a 288. O 2 que está multiplicando passa dividindo. X ao quadrado igual a 144. E aí você tem que pensar que número que eu multiplico duas vezes dá 144. Tá? O número que você multiplica dá duas vezes e dá 144 é 12. Tá? Nesse caso, x corresponde à medida do comprimento do lado de um terreno. E como uma medida de comprimento não pode ser negativa, o menos 12 a gente desconsidera. Portanto, cada um dos terrenos com formato de quadrado tem comprimento de lado medindo 12 metros. Correto? As equações podem ser escritas na forma ax ao quadrado mais b igual a zero, em que a e b são números reais, considerando que o a nunca pode ser zero. Então, nesse caso, elas são chamadas equações do segundo grau incompletas. Temos aqui x ao quadrado, exemplo, x ao quadrado menos 3 igual a zero, menos 3x ao quadrado igual a menos 27,
2,5x² igual a 0. São exemplos de equações do segundo grau incompletas. Tá bom? Nós vamos estudar aqui as incompletas. No próximo ano estudaremos as completas. Tudo bem, pessoal? 8º ano, estudiosos. Espero que tenha contribuído na sua compreensão do tema dessa semana. Estarei postando a atividade com as questões para vocês fazerem. Tudo bem? Bons estudos, professor Gilberto.